Prepare-se para mergulhar na fascinante história de José, um jovem sonhador cuja vida foi marcada por traições, adversidades e triunfos surpreendentes. Desde ser vendido como escravo por seus próprios irmãos até se tornar o governador do Egito, a jornada de José é um testemunho poderoso da fé, perseverança e do plano divino. Ao enfrentar desafios inimagináveis, ele nos ensina a importância do perdão e da confiança em Deus. Junte-se a nós enquanto exploramos essa narrativa cativante que ainda ressoa nos corações de milhões. O início da história de José. José era um dos 12 filhos de Jacó, e ele era especial aos olhos de seu pai. Jacó amava José mais do que os outros filhos, porque ele era o filho de Raquel, sua esposa amada. Para demonstrar seu carinho, Jacó deu a José uma túnica colorida e bonita. Isso fez com que seus irmãos se enchessem de inveja. Eles não suportavam o favoritismo do pai. Mas havia algo mais que aumentava ainda mais o ressentimento. José tinha sonhos estranhos. José contou a seus irmãos sobre seus sonhos, dizendo: "Em um dos meus sonhos estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou em pé e os seus feixes se curvaram diante do meu. Isso deixou os irmãos furiosos. Então, você acha que vai reinar sobre nós?" Eles zombaram dele, cheios de ódio. O destino de José é traçado. Algum tempo depois, José teve outro sonho, que também compartilhou dessa vez com seu pai. "Sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim." Embora Jacó amasse José, até ele achou esse sonho um pouco estranho. "Será que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos inclinar diante de você?" Jacó perguntou. Mas, ao contrário dos irmãos de José, Jacó guardou essas palavras no coração, refletindo sobre o que os sonhos poderiam significar. O ciúme dos irmãos de José só aumentava. Certo dia, quando José foi enviado por seu pai para ver como seus irmãos estavam, os irmãos viram uma oportunidade de se livrar dele. "Lá vem o sonhador", disseram. Eles conspiraram para matá-lo e jogá-lo em um poço seco, alegando que um animal selvagem o havia devorado. Mas Rúben, o irmão mais velho, intercedeu: "Não o matem. Vamos jogá-lo no poço e deixá-lo lá." Secretamente, Rúben planejava resgatar José mais tarde. Vendido como escravo. No entanto, antes que Rúben pudesse salvar José, um grupo de mercadores ismaelitas que passava despertou o interesse dos irmãos. "Por que matar nosso irmão se podemos vendê-lo e ganhar algo com isso?" sugeriu Judá. Os irmãos concordaram e venderam José como escravo por 20 moedas de prata. Os mercadores o levaram ao Egito e os irmãos, para enganar seu pai, mancharam a túnica de José com o sangue de um animal e a mostraram a Jacó. "Um animal selvagem o devorou", disseram. Jacó, devastado, chorou amargamente, acreditando que havia perdido seu filho amado para sempre. Enquanto isso, José foi levado ao Egito, onde foi vendido a Potifar, um oficial importante na casa de Faraó. Mesmo em meio à adversidade, José confiava em Deus. Ele trabalhava diligentemente, e logo Potifar o promoveu, colocando-o como encarregado de toda a sua casa. A bênção de Deus estava com José, e tudo o que ele tocava prosperava. A tentação e a prisão de José. Mas a esposa de Potifar começou a cobiçar José. Dia após dia, ela o tentava, mas José, sendo fiel a Deus e leal a seu senhor, sempre recusava. "Como poderia eu fazer tamanha maldade e pecar contra Deus?" ele dizia. Porém, um dia, quando estavam sozinhos na casa, ela tentou agarrá-lo e José fugiu, deixando sua túnica nas mãos dela. Humilhada e furiosa, a mulher de Potifar acusou José falsamente de tentar abusá-la. Potifar, acreditando em sua esposa, mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, Deus não abandonou José. Ele logo ganhou a confiança do carcereiro, que o colocou como responsável pelos outros presos. Deus continuava a abençoar José, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. E foi na prisão que José encontrou 2 pessoas que seriam cruciais em sua jornada: o copeiro e o padeiro do faraó, que haviam sido presos por ofensas ao rei. Os sonhos do copeiro e do padeiro. Certa noite, o copeiro e o padeiro tiveram sonhos estranhos,
E José, notando que estavam preocupados, perguntou o que havia acontecido. Tivemos sonhos, mas não há ninguém para interpretá-los, disseram. José respondeu: interpretar sonhos é algo que pertence a Deus. Contem-me os sonhos e Deus dará a resposta. O copeiro contou primeiro. Sonhei com uma videira com 3 ramos. Em pouco tempo ela brotava, florescia e dava uvas. Eu as espremi no copo de Faraó e entreguei a ele. José interpretou: os 3 ramos são 3 dias. Em 3 dias, Faraó vai restaurar você ao seu cargo. O copeiro ficou animado. Então o padeiro, esperançoso, contou seu sonho. Eu tinha 3 cestos de pães na cabeça, e as aves vinham comer o pão. José, porém, trouxe uma mensagem sombria. Os 3 cestos também são 3 dias. Em 3 dias Faraó vai condenar você à morte. A ascensão de José 3 dias depois aconteceu exatamente como José havia dito. O copeiro foi restaurado e o padeiro foi executado. José pediu ao copeiro que, quando estivesse livre, se lembrasse dele e contasse ao Faraó sobre sua inocência. Mas o copeiro se esqueceu de José. Passaram-se 2 longos anos até que o Faraó teve um sonho perturbador que ninguém conseguia interpretar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e contou a Faraó sobre o jovem hebreu na prisão que interpretava sonhos com precisão. Faraó mandou chamar José imediatamente. Quando chegou à presença do rei, Faraó disse: ouvi dizer que você pode interpretar sonhos. José respondeu: não sou eu quem interpreta, mas Deus dará a Faraó a resposta que ele busca. Faraó contou seus sonhos: 7 vacas gordas e saudáveis, que eram devoradas por 7 vacas magras e feias, e 7 espigas cheias, que eram consumidas por 7 espigas secas. Governador do Egito José, com a sabedoria de Deus, explicou que os sonhos eram uma mensagem divina. Haveria 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome severa. José aconselhou Faraó a armazenar alimentos durante os anos de fartura para sobreviver aos anos de escassez. Impressionado com a sabedoria de José, Faraó o nomeou governador do Egito, colocando-o como o 2º homem mais poderoso do reino, abaixo apenas do próprio Faraó. José administrou o Egito com sabedoria, armazenando grande quantidade de grãos durante os anos de fartura. Quando os anos de fome chegaram, o Egito estava preparado. Pessoas de todas as regiões vinham ao Egito para comprar comida, inclusive os irmãos de José, que não o reconheciam mais. O reencontro com os irmãos. Quando os irmãos de José chegaram ao Egito, curvaram-se diante dele, sem saber que o governador era o irmão que haviam vendido como escravo. José os reconheceu, mas decidiu testar seus corações antes de revelar sua identidade. Após uma série de encontros e provações, José viu que seus irmãos estavam arrependidos e os perdoou, revelando-se a eles em lágrimas. Eu sou José, o seu irmão, que vocês venderam ao Egito, disse ele. Não fiquem angustiados ou com raiva de vocês mesmos por terem me vendido. Foi Deus quem me enviou à frente de vocês para preservar a vida. José chamou seu pai Jacó e toda a sua família para viverem no Egito, onde foram bem cuidados durante o restante da fome. O legado de José assim, José, que havia sido vendido como escravo, tornou-se o salvador de sua família e de muitas nações. Sua história é um testemunho de como Deus pode transformar situações difíceis em bênçãos. Mesmo quando tudo parecia perdido, José permaneceu fiel, e Deus usou sua vida para um propósito grandioso. A história de José nos ensina sobre o poder da perseverança, do perdão e da fé em Deus, mesmo em meio às adversidades. José, o sonhador, nos inspira a confiar nos planos de Deus, sabendo que, no tempo certo, Ele cumprirá suas promessas.